Como investir no cenário político atual? Como vocês sabem, esse ano é um ano que tem eleição. O mercado está cada vez, quer dizer, o mercado político, a disputa política está cada vez mais polarizada. A gente vê um lado brigando com o outro, todos acham que tem a verdade na mão e isso vai impactar o mercado de certa forma. E por que é importante você acompanhar isso? Se você acompanhar essa semana passada, por exemplo, foi aprovada na Câmara uma nova PEC, um programa de ajuda ali do governo. Né? Então, o que está acontecendo? O valor do auxílio ali para as pessoas do Auxílio Brasil vai passar de 400 para 600 reais. Então isso vai aumentar o dinheiro ali na economia, o que pode aumentar a demanda, o que vai aquecer o mercado, pode trazer mais inflações. Por outro lado, para segurar a inflação, o governo está fazendo um corte de impostos ali, então vai diminuir os impostos, diminui o imposto, segura um pouco a inflação, mas até quando vai segurar essa inflação? Se a gente não aumentar a produção, a inflação acaba não segurando, até porque a gente tem algumas coisas externas que estão impactando. Né? Então a política ela sempre vai impactar ali o mercado. Né? Por exemplo, essa PEC e a corte fiscal, teoricamente, vai melhorar muito o mercado de varejo. Em um dia a gente vê ações, por exemplo, da Magazine Luiza crescendo ali 10%. Tendo o maior volume do ano ali, o maior volume do mercado desde 2018, né, na ação. Então é importante a gente estar ligado no que está acontecendo, no que os candidatos vão estar falando. Se ele desagrada o mercado, a bolsa cai, os juros, se a inflação não cai, podem continuar subindo, e isso impacta diretamente os seus investimentos, como a gente falou aqui em outros vídeos, como a taxa de juros subindo ou caindo, ela pode impactar os seus investimentos. Então, qual a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa primeiro definir uma estratégia para os seus investimentos. Você precisa entender qual o seu contexto atual e onde você quer chegar. Tá? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que vai precisar usar o dinheiro para comprar um imóvel daqui a um ano, pagar alguma coisa que você deve daqui a algum ano, ou realizar ali um objetivo que você tem daqui a um ano, pode ser mais interessante você seguir para investimentos mais pós-fixados, mais tranquilos com esse dinheiro. Se você ali tem uma realidade de que o seu dinheiro não é muito estável, você tem que ter uma reserva de emergência maior. Se você tem um patrimônio líquido ali tranquilo, então você tem uma reserva de emergência boa, tem um trabalho bem tranquilo e estável, você pode às vezes investir mais para longo prazo. Então, se você tem algumas caixinhas como essas da reserva de emergência, de objetivos de médio prazo bem definidas, você pode naquela caixa do longo prazo, você não se preocupar tanto com a volatilidade que vai acontecer no mercado nessas eleições, e a política sempre influencia nisso. Então essa estratégia é muito bom, muito importante você definir. Segunda coisa, você tem que estar diversificado. Pode ser interessante, por exemplo, você agora ter um pouco mais de renda fixa do que ações. Então você deixa um pouco de investir em ações para ter mais renda fixa ali, atrelada à inflação, e o mais a pós-fixados. Tudo de acordo com aquela estratégia que você definiu. Outra coisa que é importante, não parar de fazer aportes mensais. Aportes mensais é maravilhoso. Que, por exemplo, se você vai fazendo aportes mensais um pouco em bolsa, um pouco em inflação, você está fazendo teoricamente uma média do mercado ali, e você tem bons ativos, você está comprando um preço médio, mesmo quando cai, você está conseguindo fazer um preço médio legal. Então isso é muito importante. Quarto ponto que é legal você levar em consideração para o seu cenário político investir, levando em conta isso, é você ter o acompanhamento de um assessor de investimentos que entende um pouco de como essas dinâmicas impactam a carteira. Então ele vai poder entender ali também seu perfil de risco e organizar o quanto que você pode ali correr, o quanto você aguenta volatilidade. Volatilidade é diferente de risco se você não tem necessidade de liquidez de curto prazo, entendeu? Então você pode aguentar ali uma variação muito grande e ele vai ajudar a te explicar isso. Então, conte com um assessor de investimentos. Eu, por exemplo, conto aqui com a turma da Apollo. Você pode ir em apoloinvestimentos.com.br e solicitar no formulário um contato de um assessor, só para bater um papo sem nenhum compromisso, que isso te ajuda bastante. Tá? Então estude bastante sobre investimentos, conte com a gente. Se tiver alguma dúvida sobre isso, tecle aqui, deixa uma pergunta que a gente vai retornar com você com uma resposta, beleza? Valeu, grande abraço.